acompanhar a vida de um coronel reformado que espera durante anos que a sua aposentadoria chegue. Parece um livro bobo, né? Sem graça, mas como sempre, Gabriel consegue fazer com que uma história simples se transforme em um texto repleto de reflexões. Hoje eu trouxe mais um livro do projeto Lendo Gabo para esse canal. Ninguém Escreve ao Coronel foi um livro escrito por Gabriel Garcia Marques quando ele estava em Paris. Ele tinha 29 anos. Essa história foi rejeitada por várias editoras até que ele conseguiu que essa história fosse publicada. Gabriel Garcia Marques não considerava que esse fosse o segundo romance dele, sim o primeiro. Isso porque o primeiro romance de Gabriel publicado, que foi Relatos de um Náufrago, ele dizia que isso aqui ele só tinha transcrito uma história que era um relato de um náufrago, né? Eu não voltar a ler esse relato nesses 15 anos. Parece-me bastante digno de ser publicado, mas não consigo entender a utilidade de sua publicação. Causa-me depressão a ideia de que aos editores não interessa tanto o mérito do texto como o nome que o assina, que para desgosto meu é de um escritor da moda. Eu não vou entrar em detalhes porque a resenha não é desse livro, mas eu achei legal para mostrar para vocês a relação entre um livro e outro, porque eu não sei se vocês sabem, mas esses relatos aqui foram publicados em formas de folhetim no jornal, no periódico que Gabriel Garcia Marques trabalhava. Gabriel era mais conhecido pela sua carreira jornalística. Bom, para resumo de história, um homem ficou à deriva por 10 dias porque ele estava em um navio da Marinha que vinha dos Estados Unidos trazendo mercadorias contrabandeadas. Na época, esse fato foi omitido. Depois de muitos anos, quando ele acabou sendo esquecido, ele contou esse fato para os jornais, que foi publicado por Gabriel Garcia Marques. Por esse motivo, teve que ir para Paris e o seu jornal foi fechado. Quando Gabriel Garcia Marques escreveu esse livro, ele não estava em Paris a passeio. Ele estava exilado por conta do que aconteceu. Quando ele escreveu esse livro, então, ele estava passando por um certo aperto, né? O que a gente encontra aqui na história de Ninguém Escreve ao Coronel é um homem que está vivendo em um vilarejo e esse coronel passa por muitas dificuldades financeiras, ele e sua esposa. A sua esposa é asmática, muito doente. Outra vez contra el gallo. Gallo tronado en el excusado. ¿Habrás visto? ¿No ves que el gallo es lo único que nos queda? O filho desse coronel foi morto porque ele era contrário ao governo e a única coisa que o filho deles deixou para eles foi um galo de briga. E esse galo é, na verdade, a esperança desse coronel para que eles saiam ali daquele buraco. Não só o galo, como também a pensão que ele aguarda todas as sextas-feiras. Ele vai até o cais e espera o carteiro chegar para saber se aquele dinheiro que pertence a ele, né, que já está prometido a ele já há muitos anos, chegou ou não. Por isso, ninguém escreve ao coronel, porque sempre quando ele chega lá, o carteiro diz o seguinte: não tem nada para o senhor, ninguém escreve ao coronel. Si quieres se lo repito. El coronel no tiene quien le escriba. Então, aqui a gente vai encontrar muito daquela melancolia nas histórias. Assim como em 100 Anos de Solidão, que tem aquela questão da chuva, e quando você começa a pensar em uma cidade que chove o tempo todo, você sente aquele clima melancólico, aquele incômodo, mulher asmática e eles passando fome, passando mal. O clima de incômodo da escassez, temperatura local, tudo isso você sente quando você vai ler nesse livro. Esse livro dá uma angustiazinha assim. O coronel mantém esse galo e muitas vezes falta comida para ele e para sua esposa, porque ele deixa de comprar comida para eles para comprar para o galo. Até que ele desiste de alimentar o galo e deixa a alimentação do galo por conta dos amigos do filho. Ocorreu até um momento aqui da história que assim, é muito triste, porque eles comem da ração
do galo. Bem interessante também aqui foi a questão das pessoas, como as pessoas elas ignoram umas às outras. Você percebe a preocupação muito maior dos amigos do filho do coronel com o galo do que com os próprios pais dele. Em nenhum momento você percebe que eles tentam, pelo menos, saber como é que eles estão. Você percebe ali meio que as pessoas fecham os olhos para a situação deles. E é isso que acontece hoje, né? E eu digo porque isso é uma reflexão, inclusive, para mim. Porque aqui foi fácil de enxergar e me sensibilizar, porque eu estava lendo a história do coronel. Mas e no dia a dia, que eu passo de carro, que eu passo andando e vejo alguém na rua, passo pelos meus vizinhos, eu não quero nem saber se eles estão passando por alguma dificuldade ou não. Você fala, nossa, que pessoas egoístas, mas você percebe que você tem o mesmo comportamento que eles, dá uma vergonha. Eu vi uma resenha aqui no YouTube que dizia que na primeira leitura desse livro a pessoa sentia pena do coronel, mas na segunda leitura ela percebeu que ele era um homem que poderia ter corrido atrás das coisas e não correu, e que ele era um cara que simplesmente relaxou. Ele era condescendente com a situação que ele vivia, contando com aquela pensão, então ele não corria atrás de outra coisa. Eu concordei e discordei. Eu concordo que ele era um homem relaxado, que ele poderia ter corrido atrás, que ele poderia batalhar, e que o fato dele esperar por essa pensão fez dele um homem descansado. Mas também eu penso que ele já era um homem de idade, um homem aguardando a sua aposentadoria. Então é meio injusto também a gente colocar só a culpa nele, quando na verdade esse livro também é uma crítica à burocracia que nós temos aqui nos países da América Latina. E não é isso que a gente vê todos os dias? Filas de aposentados, pessoas que trabalharam anos e anos, e quando elas pensam que elas vão desfrutar de um descanso da vida delas, elas simplesmente não conseguem aposentadoria, ganham uma merreca, tem que enfrentar filas. Eu concordo em partes. Eu acho que também a gente não pode ser grosseiro a ponto de dizer que é culpa dele, que ele poderia ter corrido atrás de outra coisa e estavam passando fome porque era culpa dele e pronto. Não é bem assim. Outro fato interessantíssimo que eu encontrei nesse livro: Gabriel Garcia Marques aqui utiliza de alguns personagens que ele usa em outros livros, inclusive em 100 Anos de Solidão. Ele cita várias vezes o Coronel Aureliano, o nosso querido Coronel Aureliano de 100 Anos de Solidão, porque pelo que dá a entender aqui, o coronel lutou na guerra com o Coronel Aureliano. Então eu achei bem interessante também, porque esse livro aqui foi escrito antes de 100 Anos de Solidão. Então é bem interessante, bem bacana. Bom, essa aqui é uma leitura que eu recomendo que vocês façam. É rapidinho, dá pra ler em uma sentada, muito delicioso, mas o livro do Gabriel, que pra mim foi excelente, ele não tá me decepcionando em nada. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A gente se vê amanhã em mais um dia de Veda. Um grande beijo e tchau, tchau!